O arqueiro do clube carioca tomou uma decisão significativa que trouxe alívio aos torcedores. Ademais, há atualizações importantes sobre o vínculo do jogador que merecem destaque. Também vamos abordar a crise atual no setor de futebol, especialmente no que tange a um atleta experiente e ao grupo como um todo. Vamos apresentar informações dos bastidores, já que a equipe está se preparando para o próximo duelo contra o Bahia. Essa vitória é crucial para trazer a tão desejada tranquilidade. Vamos discutir todos esses aspectos. Também temos uma escolha que pode impactar de forma decisiva a trajetória de um jogador que não seguirá mais na equipe. Será que essa informação procede? Fiquem ligados para os detalhes e um reforço significativo para o grupo se restabelecer neste fim de semana. Agora vamos entrar nesse assunto. Sempre trazemos novidades e dicas imperdíveis. Agora trago a situação do goleiro que fez um desabafo a respeito da segurança na cidade. Ele manifestou sua preocupação com a segurança pública, o que provocou uma série de comentários e debates. Mencionaram que a família do jogador poderia avaliar a possibilidade de deixar o clube por conta dessa situação, o que efetivamente os preocupou. Contudo, conversei com uma fonte próxima ao atleta e fui informado de que ele está calmo. O time divulgou imagens do goleiro se exercitando na academia, realizando atividades de recuperação. Ele assegurou que em nenhum momento cogitou deixar a cidade ou sair do clube. Pelo contrário, o jogador deseja permanecer, pretende fazer história e conquistar títulos significativos. Outra questão relevante: um trabalho de recuperação está em andamento. O atleta demonstra muita tranquilidade e afirmou que nunca cogitou deixar a cidade ou abandonar a equipe. Muito pelo contrário, ele tem a intenção de permanecer, fazer história e alcançar conquistas significativas. Uma informação importante que obtive foi de um dirigente que confirmou o que já havia sido mencionado anteriormente: o atleta está planejando a renovação do seu contrato. Isso indica que, ao contrário do que alguns imaginavam, especialmente após o incidente em que foi alvo de 4 disparos no veículo, ele está totalmente focado na extensão de seu vínculo. Os seus familiares, que ainda estão no país de origem e ficaram bastante preocupados, souberam pelos meios de comunicação antes de serem informados diretamente pelo goleiro, o que gerou um momento tenso. Contudo, essa fase já ficou para trás. E a situação é agora tranquila, sem qualquer intenção de deixar o clube. A informação é de total serenidade. O atleta, inclusive, participou do treinamento e é possível ver imagens dele interagindo de forma calma com a comissão técnica. Nas imagens do treino que foram divulgadas pela mídia e também disponibilizadas à imprensa, é perceptível um clima positivo. Nota-se que os atletas estão à vontade, assim como um jogador que tem se destacado. Contudo, algumas pessoas parecem apreciar ver o clube em dificuldades, especulando sobre mudanças na comissão técnica, como a possível volta de um treinador anterior e até a saída de um jogador. Entretanto, ao observar essas imagens, é evidente que o ambiente é tranquilo e os atletas estão confortáveis mantendo o clima inalterado. É compreensível que, em certas circunstâncias, a pressão seja necessária, especialmente depois da mudança de atitude ocorrida em um local específico, onde possuo imagens de 2 jogadores logo após a derrota por 2-0, que poderia ter sido 3 uma vez que foi anulado um gol do time rival. Em certos momentos a pressão é realmente necessária. Recordo da mudança que aconteceu naquele local, onde tenho imagens que envolvem 2 jogadores logo após a derrota por 2-0. Poderia ter sido 3, já que um gol do time contrário foi invalidado. É importante ressaltar que não existe essa história de um grupo que pretende derrubar o treinador. Isso é absurdo, pois começam a criar narrativas que apenas servem para prejudicar o próprio clube. O treinador anterior passou por uma situação difícil com uma derrota que poderia ter sido 3-0, mas terminou sendo 2-0. Naquele momento, alguns consideravam a possibilidade de demiti-lo após aquele jogo antes do segundo embate da competição, já que a equipe havia sido eliminada em uma competição nacional por 3-0, se não me falha a memória. A eliminação ocorreu nos pênaltis sob a direção do treinador e depois teve a oportunidade de se redimir em outra competição. Mas naquele instante, a equipe havia perdido para um rival por 3-0 fora de casa, na estreia de um jogador.
Posteriormente, o time enfrentou o adversário e estava prestes a jogar novamente. Alguns dirigentes da gestão anterior pensavam na demissão do treinador, mas felizmente decidiram dar uma nova chance e ele conseguiu a vitória, levando a equipe aos pênaltis e garantindo a classificação. Depois disso, o clube obteve inúmeros títulos. Existem momentos decisivos, momentos de transformação e teste, onde a firmeza é realmente o que se faz necessário, como evidenciado em algumas ocasiões onde a torcida pedia a demissão do treinador repetidamente, e agora o clube vive uma nova fase. O treinador tem demonstrado competência, mantendo a equipe sempre na disputa por títulos, mesmo com as críticas dos torcedores. A continuidade é essencial, assim como o trabalho desenvolvido. Portanto, creio que devemos ter cautela para não prejudicar o clube. Essa é a verdade. Assim, é necessário discutir a situação atual, sem entrar na questão de crise, uma vez que os dirigentes estão. É essencial ter cautela para não prejudicar o Flamengo. A situação é evidente. Gostaria de discutir a questão da crise mencionada por muitos. Os responsáveis no centro de treinamento Nindorubu, todos do setor de futebol, afirmam de forma categórica que não há crise. Eles reconhecem que é um período complicado, mas estão otimistas quanto à possibilidade de encontrar uma solução. Para contornar isso, um aspecto crucial é o retorno do atleta Gonzalo Plata, que tem grande importância para o grupo. Ele já está de volta ao clube e deve estar disponível, pois participou normalmente dos treinos realizando atividades com os colegas de equipe. Enquanto alguns optaram por um trabalho regenerativo na academia, outros foram para o campo. Gonzalo Plata treinou com a bola e já se recuperou do edema ósseo no joelho, estando pronto para o confronto contra o Bahia no sábado às 21 horas. Isso é fundamental, considerando que o Bahia, sob o comando de Rogério Ceni, possui um histórico de 13 partidas contra o Flamengo sem conseguir vencer nenhuma. O Flamengo realmente necessita dessa vitória, especialmente porque o Palmeiras irá jogar um clássico contra o São Paulo e o Red Bull Bragantino enfrentará o Grêmio fora de casa. Portanto, acredito que o Flamengo possui boas possibilidades de obter um resultado favorável nesta rodada e retomar a liderança. O mais importante é que a equipe garanta a vitória sobre o Bahia, que tem dificultado a vida de muitos times, incluindo Palmeiras e Botafogo. O Flamengo precisa entrar em campo com uma mentalidade renovada. Ademais, o retorno de Gonzalo Plata é crucial, pois ele desempenha um papel fundamental na recuperação após as adversidades. A volta de Léo Ortiz também é significativa. Léo Ortiz, em conjunto com Danilo, forma uma dupla que pode trazer bons resultados. Embora eu respeite bastante Léo Pereira, que está passando por um período complicado, quando chegar o momento certo ele poderá ser reaproveitado, inclusive na rotação da equipe. O retorno de Léo Ortiz é importante, assim como a contribuição de Danilo. Também é relevante mencionar que Ayrton Lucas cometeu vários erros defensivos em partidas recentes. Apesar de ter elogiado seu desempenho em uma coletiva, ele voltou a falhar no combate à bola aérea. Portanto, a volta de Alexandro é muito importante e, como já mencionei, a presença de Gonzalo Plata é uma grande ajuda na recuperação da posse de bola. Espero que os jogadores consigam entrar em campo em melhor condição física para a partida de sábado contra o Bahia. As viagens consecutivas têm um impacto considerável e sabemos que os atletas acabam sentindo isso. Quanto ao jogador João Félix, as negociações estão encerradas e a decisão é irreversível. O Flamengo descartou a possibilidade de sua contratação, pois o atleta não priorizou uma transferência para o futebol brasileiro. Isso já foi comunicado anteriormente. O departamento de futebol do Flamengo, conforme informações do GE, fez contato com João Félix para verificar seu interesse em integrar a equipe, mas os altos valores inviabilizaram as conversas. Uma fonte próxima à diretoria fez uma piada quando questionei sobre essa possibilidade. Perguntei se João Félix tinha alguma chance e a resposta foi: "Você vai ajudar a pagar o salário?" Comentei que realmente o valor é muito elevado. Sobre o jogador Jorginho, perguntei se a situação de violência envolvendo o elenco poderia impactar sua chegada.
Fui informado de que a futura esposa de Jorginho Caterini já decidiu se mudar para o Rio de Janeiro e o jogador não demonstrou interesse em algumas propostas de clubes da Arábia. Ela já havia escolhido se mudar para o Rio e o jogador deu seu consentimento ao Flamengo, o que não deverá mudar. Portanto, essas são informações relevantes do mercado da bola. O atleta optou por não seguir com o interesse de alguns clubes árabes enquanto sua futura parceira já decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Ele deixou claro que deseja continuar no Flamengo e essa escolha é irrevogável. Assim, essas informações são relevantes sobre o cenário do futebol e a permanência do jogador, que também está considerando a possibilidade de renovar seu contrato. Quanto a possíveis novas contratações, sempre trazemos as atualizações. É interessante conhecer seu ponto de vista sobre o assunto, por isso sinta-se à vontade para expressar sua opinião. Agradecemos por sua participação e por estar conosco, é sempre uma satisfação ter você aqui. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O atacante Luciano Rodrigues do Bahia causou polêmica após fazer duras críticas ao Flamengo em entrevista recente. O jogador, que está em alta no futebol brasileiro devido ao seu bom desempenho com a camisa tricolor, não poupou palavras ao se referir ao clube carioca, um dos mais populares do país. As declarações, que rapidamente repercutiram nas redes sociais e na imprensa esportiva, levantaram questões sobre rivalidade, respeito e as tensões existentes entre clubes do futebol brasileiro. Rodrigues, em um momento de sinceridade, revelou que se sente desconfortável com a postura do Flamengo em relação aos outros clubes do Brasil, especialmente quando o time carioca se posiciona de maneira excessivamente arrogante em relação a seus rivais. Segundo o atacante, a pressão constante da mídia e a postura de grandeza do Flamengo acabam gerando um clima de hostilidade que prejudica o ambiente esportivo. O Flamengo tem uma história grandiosa, mas às vezes parece esquecer que há outros clubes que também merecem respeito. Não é só de vitórias passadas que o futebol vive, é preciso olhar o presente e saber conviver com a competitividade, afirmou Rodrigues, de forma incisiva. A crítica de Luciano Rodrigues reflete um mal-estar que já é visível em algumas equipes do futebol brasileiro em relação ao Flamengo, especialmente entre aqueles que buscam competir de igual para igual com o time rubro-negro. O Flamengo, por sua vez, respondeu às declarações de forma indireta, reforçando seu compromisso com o futebol de qualidade e com o respeito aos adversários, mas sem desmentir que a rivalidade é parte da história do esporte no Brasil. Postura de Rodrigues, que não hesitou em falar abertamente sobre suas opiniões, coloca em evidência um aspecto muitas vezes negligenciado no futebol. A rivalidade que transcende o campo e chega às palavras. Jogadores, técnicos e até dirigentes de clubes menores frequentemente sentem que o poder e a influência do Flamengo são um desafio, não apenas dentro das quatro linhas, mas também no âmbito da gestão e das negociações de mercado. O Bahia, em que Rodrigues atua, já demonstrou ser um clube que, apesar de sua grandeza no cenário nacional, muitas vezes se vê à margem das grandes potências do futebol brasileiro. Esse contexto de luta por respeito e igualdade acaba se refletindo nas falas de seus jogadores, como o próprio Rodrigues, que ao criticar a postura do Flamengo, expressa um sentimento de frustração que é compartilhado por muitos clubes fora do eixo Rio-São Paulo. Essa declaração de Luciano Rodrigues é apenas mais um capítulo na longa história de rivalidades entre grandes clubes do Brasil, que apesar de buscarem uma convivência harmônica dentro do futebol, ainda se deparam com tensões e desentendimentos. A fala do atacante do Bahia, portanto, deve ser vista como um reflexo das dificuldades que muitos times enfrentam ao competir contra os maiores, que em muitos casos dominam tanto dentro quanto fora de campo. Com a repercussão de suas palavras, Luciano Rodrigues se vê agora como um símbolo de resistência de times que buscam ser reconhecidos e respeitados no cenário do futebol brasileiro.
Enquanto isso, o Flamengo segue sua trajetória, ciente de que sua grandeza no futebol nacional é constantemente questionada, mas também reconhecida por sua força histórica e seus inúmeros títulos. O impacto dessa polêmica, sem dúvida, ainda será sentido nas próximas partidas, com os torcedores de ambos os clubes certamente ansiosos para ver o desenrolar dessa rivalidade cada vez mais acirrada. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!